urso russo ruge no Mar Báltico. A NATO sofre uma derrota esmagadora em Kaliningrado. Bruxelas está em choque profundo. De manhã cedo, no Mar Báltico, um nevoeiro espesso cobria a superfície da água como uma cortina cinzenta e fria. Pequenas ondas batiam contra o casco do Sebesky, o petroleiro gigante russo que avançava regularmente para noroeste na sua rota comercial habitual. O céu estava turvo e sem vento, apenas o zumbido grave dos motores. A diesel ecoava no silêncio como o presságio de algo anormal. No radar do navio, pontos luminosos difusos apareceram na extremidade do ecrã, movendo-se a alta velocidade. Antes que pudessem ser identificados, os oficiais na ponte ouviram o som do sistema de aviso automático, alvos desconhecidos a aproximar-se. A poucas milhas náuticas de distância, 3 navios de guerra, com bandeiras da Estônia, Letônia e Lituânia, avançavam rápida e agressivamente, rasgando a água e levantando espuma branca. Os canhões principais no convés apontavam diretamente para o navio russo. As antenas de radar varriam o ar intensamente, emitindo um zumbido estridente. As ondas de rádio transmitiram uma voz fria, ordenando que o navio russo parasse sob a acusação de violar a zona econômica exclusiva. A tripulação do Siberia-Sky 3 respondeu com calma, confirmando que as coordenadas estavam inteiramente em águas internacionais e que transportavam combustível sob um contrato comercial claramente registrado. Mas a explicação não chegou a ser totalmente transmitida antes que o adversário aumentasse a velocidade. A formação triangular de cerco bloqueou o petroleiro no meio do Mar Brumoso. Raios laser de mira varreram o casco do navio com luzes vermelhas a piscar sobre a pintura de aço. Na ponte de comando, o capitão russo Alexei Voronov apertou o leme com um olhar sombrio, percebendo que aquilo não era uma inspeção de rotina. A tensão aumentava a cada segundo. O controle de rádio russo em Kaliningrado chamou pedindo calma e a manutenção das coordenadas, mas a distância entre os dois lados era de apenas algumas centenas de metros, demasiado perto para confiar na razão. De repente, uma explosão rasgou o nevoeiro. Faíscas brilharam no cano do canhão do navio letão. O som ecoou como um trovão no meio do mar. O primeiro projétil atingiu diretamente o lado esquerdo do Sebesky, rebentando a espessa camada de aço e criando uma coluna de fogo gigante com dezenas de metros de altura. A pressão fez o casco do navio tremer violentamente. Fumo negro subiu em turbilhão envolvendo o corpo do navio gigante, que se inclinava gradualmente para um lado. Fragmentos de metal incandescente voavam pelo ar. Os marinheiros russos correram para os postos de combate a incêndios. As sirenes de emergência soavam continuamente, mas as chamas espalhavam-se rapidamente como uma tempestade engolindo o compartimento central onde estavam armazenadas milhares de toneladas de petróleo. Uma segunda explosão ecoou a partir da Casa das Máquinas. A coluna de fogo subiu alto, com uma luz ofuscante a atravessar o nevoeiro e a refletir-se no céu sombrio do Báltico. O navio russo emitiu um sinal de socorro urgente. O sinal codificado SOS foi transmitido 3 vezes consecutivas via ondas HF e satélite militar. Na sala de comunicações, os engenheiros premiram o botão de encriptação de dados, enviando todas as coordenadas, imagens de radar e sons do conflito para o comando da frota do Báltico. Ao mesmo tempo, no convés, o som dos projéteis de artilharia a sibilar sobre as cabeças e a embater no aço explodia como um trovão. Fogo, fumo, óleo, gritos humanos e o som de metal a ser retorcido fundiam-se numa sinfonia caótica de destruição. As ondas do mar subiam refletindo a luz do fogo como sangue a espalhar-se na água. Os navios de guerra do Báltico continuavam a disparar projéteis brilhantes que rasgavam o espaço, fazendo a superfície do mar tremer violentamente. O Sebesky era agora apenas um bloco de ferro em chamas no meio das águas frias, mas continuava a emitir resilientemente o último sinal de socorro. O mastro da antena estava inclinado, mas o sinal ainda atravessava as nuvens, transmitindo os sons entrecortados do capitão Voronov. Coordenadas: Estado. Solicito resposta urgente. Em Kaliningrado, no bunker de comando subterrâneo, o grande ecrã exibia clarões anormais no meio do Mar Báltico. O radar militar russo confirmou a existência de 3 fontes de fogo ativas naquela área. O sistema de análise de trajetória mostrou que a direção dos disparos partia inequivocamente dos navios de guerra do Báltico.
O último pedido de socorro ecoou pelo rádio antes de o sinal ser cortado pela terceira explosão. Todo o centro de operações russo caiu em silêncio por alguns segundos, ouvindo-se apenas o som das ventoinhas e o teclar apressado. Então a ordem soou seca, mas extremamente fria. Todas as unidades navais na área passem para o estado de prontidão de combate nível 1. A superfície do Mar Báltico ainda estava imersa no nevoeiro, mas no meio do fumo e do fogo vermelho, o CB Sky ardia como uma tocha gigante. O primeiro sinal da tempestade de guerra estava a chegar. No bunker de comando profundo, sob Kaliningrado, as luzes de aviso vermelhas acenderam-se ao mesmo tempo que o som do alarme ressoava através das espessas camadas de aço. O sinal de socorro do CB Sky acabara de desaparecer do ecrã, restando apenas um ponto luminoso a piscar, que se desvaneceu até se apagar. Ninguém disse nada, nenhum som supérfluo, apenas o som de passos apressados e ordens curtas a ecoar pela sala. O almirante Sergei Malenkov, com o rosto frio como pedra, estava diante do mapa eletrônico do Mar Báltico, com os olhos a brilhar como aço. Ele ordenou urgentemente a ativação da formação naval número 4. Todo o sistema de comando passou para o estado de combate nível 1. Os tubos de lançamento de mísseis foram iniciados, os compartimentos de armas abriram-se e o motor alimentado por bateria nuclear do cruzador Admiral Makarov rugiu como uma besta gigante a acordar à meio da noite. Ao largo de Kaliningrado, o nevoeiro ainda não se tinha dissipado quando a superfície do mar tremeu com o rugido do metal. Uma série de navios de guerra russos acendeu todas as luzes de combate com as proas viradas para o oeste. O contratorpedeiro Stoic ligou os motores, a água espirrou branca e 2 submarinos da classe Kilo deslizaram para o fundo do mar. As hélices cortavam a água como facas. No céu, o esquadrão Su-30SM partiu da base, com os motores a jato a rasgar o ar, deixando rastros de luz azul no meio do nevoeiro cinzento. Na sala de comando, os oficiais atualizavam continuamente os dados. O sistema eletrônico Krasukha-4 funcionava na potência máxima, varrendo todo o espectro de ondas da NATO na área. As frequências de rádio foram distorcidas e os sinais de comunicação de Bruxelas para as bases do Báltico começaram a sofrer interferências. No ecrã, as linhas de comunicação do inimigo piscavam como pirilampos numa tempestade eletrônica. Malenkov via todo o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez frio. Ele sabia que a NATO não esperaria muito. Eles acusariam a Rússia de disparar primeiro, transformando um ato de autodefesa num pretexto para a guerra. Mas Kaliningrado preparava-se há muitos anos. Cada base, cada míssil, cada navio de guerra estava pronto para este momento. No porto de Baltisk, as sirenes uivavam incessantemente. Os marinheiros corriam para suas posições, carregavam munições, travavam os fechos e verificavam os sistemas de radar. Os mísseis antiaéreos S-400 erguiam-se prontos para fixar qualquer objeto estranho num raio de centenas de quilômetros. Entretanto, nas águas a norte, os radares russos detetaram a formação da NATO a iniciar-se. 3 navios de escolta da Estônia e da Lituânia tentavam retirar-se da área, mas o poder de fogo da frota russa já tinha fixado os alvos. O almirante Malenkov deu uma ordem breve a Admiral Makarov abrir fogo. 4 mísseis de cruzeiro Kaliber deixaram os tubos de lançamento sibilando como o grito do metal. Voaram baixo, roçando a superfície do mar e deixando um longo rastro de fumo branco. Segundos depois, a superfície do mar ao longe brilhou. Um projétil atingiu o meio do navio lituano. A explosão gigante arremessou a torre de radar e o mastro da bandeira. O fogo deflagrou. O casco partiu-se ao meio, afundando-se no meio de uma chuva de fogo. 2 outros mísseis atingiram o navio da Estônia, arrancando a torre do canhão e explodindo o depósito de combustível. O mar ficou vermelho à luz do fogo, com colunas de fumo negro a erguerem-se no nevoeiro. Em 12 minutos, toda a formação do Báltico desintegrou-se, restando apenas um navio letão gravemente danificado, tentando escapar para sudoeste. Mas o radar do Stoic já o tinha fixado. Um míssil antinavio Onyx foi disparado, cravando-se diretamente na popa do navio. A explosão fez arder toda a parte traseira. O navio inclinou-se completamente e afundou-se no fundo do Mar Frio. No bunker de comando de Kaliningrado, soou o primeiro sinal de vitória. Toda a zona aquática, em frente à costa russa, estava limpa de inimigos. Mas no ar, surgiram novos sinais.
O radar de alerta precoce Voronezh IDM registrou ondas eletrônicas da NATO vindas do oeste. Uma rede complexa e densa de sinais estendia-se da Polônia à Alemanha. Malenkov compreendeu. Bruxelas tinha recebido a notícia e não ficaria parada. Ele ordenou a ativação de todo o sistema Krasuka para bloquear as comunicações táticas da NATO. Num raio de 500 quilômetros, as ondas eletromagnéticas emitidas de Kaliningrado eram tão fortes que todos os radares civis em redor do Mar Báltico ficaram com ruído branco. Enquanto a NATO ainda discutia em Bruxelas, a Rússia já tinha assumido o domínio total da superfície do mar. O esquadrão Su-30SM voou numa formação tática em seta, baixando a altitude para varrer as águas onde o Sebiskai se afundara. Os destroços ainda a arder refletiam a luz do fogo na fuselagem dos caças. Os pilotos reportaram imagens confirmando que o petroleiro fora destruído por fogo de artilharia do Báltico e não por fogo russo. As provas foram enviadas diretamente para Moscou através do canal Seguro RU. Entretanto, em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros do Báltico apresentaram um relatório invertido, declarando que o navio russo tinha respondido com armas primeiro e causado o confronto. Exigiram que a NATO ativasse o artigo 5. O ambiente na sala de reunião de emergência tornou-se caótico, mas lá fora, nas águas do Báltico, tudo já tinha saído fora de controle. A frota russa não esperou por ordens de Moscovo. O admiral Makarov e o Stoic e os 2 submarinos Kilo moveram-se imediatamente para o oeste, implantando uma formação defensiva em arco. O sistema de sonar dos submarinos registrou o som distante de hélices. Os navios de guerra da NATO aproximavam-se. Malenkov olhou para o grande ecrã, com a luz do fogo dos destroços dos navios do Báltico ainda refletida nos seus olhos. Ele compreendeu que o jogo diplomático tinha acabado. No Mar Báltico restava apenas uma linguagem e o poder de fogo. O Mar Báltico estava imerso num nevoeiro espesso como cinza fria. Mas sob essa cortina cinzenta, as bestas de aço da frota russa tinham despertado. Do Oriente, o som dos motores de turbina nuclear do cruzador Admiral Makarov ecoava, arrastando o contratorpedeiro Stoic e os 2 submarinos da classe Kilo, como lanças negras, a rasgar a água. As luzes de aviso no convés estavam vermelhas, os tubos de lançamento Kaliber e Oreshnik abertos, preparando-se para a primeira chuva de fogo. Na névoa pesada com cheiro a óleo queimado, o radar russo captou os sinais refletidos de 3 navios de guerra do Báltico restantes, pequenas sombras de aço no meio do oceano gelado. O almirante Malenkov ordenou abrir fogo e, logo de seguida, a superfície do mar explodiu. De cada navio Admiral Makarov, 12 mísseis Kaliber foram lançados simultaneamente, sibilando com um som que rasgava o vento como o rugido de um trovão divino. Cada míssil roçava a água, deixando um rastro de fumo branco com dezenas de quilômetros de comprimento. Em poucos segundos, o céu do Báltico iluminou-se. Os 3 primeiros atingiram diretamente o navio de comando da Lituânia, perfurando o casco de aço e detonando o paiol de munições no interior. Uma bola de fogo gigante subiu a mais de 200 metros, com a luz a refletir-se por todo o mar. O navio inteiro explodiu, fragmentos de metal incandescente voaram desordenadamente como uma chuva de meteoros caindo na água fervilhante. A onda de choque espalhou-se por milhas náuticas, arremessando tudo. Ondas gigantes enrolaram-se e bateram contra o casco do navio da Letônia, fazendo-o inclinar. Antes que pudesse estabilizar, 2 mísseis Onyx vieram do sul e cravaram-se no lado estibordo. A segunda explosão rasgou o casco e uma coluna de fumo negro ergueu-se à direita como um vulcão no mar. Os marinheiros do Báltico não tiveram tempo de reagir, os sistemas de controlo arderam e os canhões principais explodiram no convés. O som de metal a partir-se e os gritos humanos misturavam-se com o sibilar do vento, criando uma sinfonia mortal que ecoava pelas águas frias. O navio da Estônia tentou manobrar para recuar, mas o radar russo já o tinha bloqueado. Um submarino da classe Kilo no fundo do mar disparou 2 torpedos de 533 milímetros. Estes avançaram na coluna de água, a espuma branca rasgou a superfície e embateram diretamente na popa do navio. Uma explosão surda ecoou. Toda a popa foi arremessada para fora de água e o fogo irrompeu, enrolando-se como um dragão vermelho. O casco partiu-se ao meio à proa
ergueu-se verticalmente e afundou-se, deixando um vórtice negro gigante no meio do mar. Tudo aconteceu em 17 minutos. Uma partitura de destruição perfeita, fria e absolutamente precisa. No bunker de comando de Kaliningrado, o ecrã exibia 3 grandes explosões simultaneamente nas coordenadas 57 graus, norte e 20 graus este. Imagens de satélites militares mostravam o mar a brilhar como uma faixa de estrelas de fogo, com fumo negro a cobrir todo o céu. A NATO perdeu completamente o contato com os navios do Báltico. As estações de radar em Riga, Vilnius e Tallinn apenas captavam sinais solitários e distorcidos, misturados com o som das ondas e estática. Em poucos minutos, todo o sistema de comando da coligação do Báltico colapsou. Sob a superfície, os submarinos Kilo retiraram-se silenciosamente, deixando para trás colunas de água a fumegar. No ar, o esquadrão Su-30SM varreu a área, registrando imagens dos destroços a arder à deriva. Pedaços de aço flutuavam como cinzas gigantes. O céu tornou-se cinzento acobreado, refletindo a luz vermelha do fogo na superfície do mar. Um quadro apocalíptico. Quando as más notícias chegaram a Bruxelas, Tallinn e Riga, os quartéis generais entraram em pânico. Todos os canais de comunicação militar estavam congestionados. Relatórios breves foram enviados, uma voz trêmula no meio da interferência. Toda a frota foi destruída. Restam apenas alguns sobreviventes. O sinal de rádio apagou-se de seguida. Em Bruxelas, o centro de comando da NATO estremeceu quando os satélites militares confirmaram as imagens de 3 grandes explosões. Os especialistas ocidentais tentaram analisar, mas todos chegaram à mesma conclusão. Toda a formação do Báltico tinha sido aniquilada em menos de 20 minutos. O mar Báltico transformou-se num túmulo de aço com fumo negro a subir dezenas de quilômetros, exalando um cheiro espesso a óleo queimado e explosivos no ar. Enquanto os países do Báltico pediam socorro em pânico, Kaliningrado permanecia em silêncio. No navio Admiral Makarov, a tripulação estava em sentido no convés, observando a luz do fogo a dançar na água, onde os navios inimigos tinham acabado de ser incinerados. O almirante Malenkov não disse nada, apenas olhou fixamente para o mapa eletrônico, onde apareciam manchas vermelhas tênues de sinais da NATO. Ele compreendia que Bruxelas não deixaria passar, mas também sabia que todos os movimentos deles já estavam na palma da mão da Rússia. O Mar Báltico, naquele momento, já não era uma massa de água fria, mas uma fogueira a arder no meio do céu da Europa. As explosões ainda ecoavam ao longe. Cada estrondo soava como um tambor fúnebre para a Aliança do Norte, que acabara de ser destroçada pela tempestade de fogo russa. Bruxelas estremeceu durante a reunião de emergência à meio da noite. As sirenes de alarme soavam por todos os corredores da sede da NATO. Rostos pálidos, sons de teclados a bater freneticamente. Os mapas eletrônicos estavam cobertos pelo vermelho do alarme de guerra. O Comitê Militar da Europa aprovou a ordem de destacamento de reação rápida em 10 minutos. 12 navios de guerra, 3 porta-aviões ligeiros da classe Queen Elizabeth, juntamente com dezenas de navios de escolta, esquadrões de F-35 e F-16 da Alemanha, Polônia e Noruega, receberam ordem de descolagem simultânea. O único objetivo, neutralizar a frota do Báltico da Rússia, esmagar o poder de Kaliningrado antes que Moscovo pudesse reagir. Nos céus do norte da Europa, centenas de motores a jato ardiam. Rastos de gás azul e branco estendiam-se como relâmpagos a rasgar a noite. O rugido ecoava. As bases aéreas em Ramstein e Poznan ativaram simultaneamente o modo de combate. O céu da Alemanha, Polônia e Noruega iluminou-se como se fosse dia. Comboios de caminhões, transportando centenas de toneladas de mísseis, rodavam nas pistas, criando um guincho aterrador. As frotas ocidentais moviam-se do Mar do Norte em direção à entrada do Báltico. A formação gigante era como uma muralha de aço a transbordar sobre a água negra. Os almirantes da NATO acreditavam que esmagariam a frota russa em poucas horas. Mas em Kaliningrado, todos os seus planos já tinham sido previstos. No bunker de comando, a mais de 30 metros de profundidade, o ecrã RU exibia todas as rotas de voo, direções de avanço e códigos de identificação de cada unidade da NATO. As estações de inteligência eletrônica da Rússia, em Murmansk, Pskov e Crimeia, interceptaram o fluxo de dados completo. O almirante Sergei Malenkov estava diante da mesa de comando,
Com a voz grave como aço quente, toda a Kaliningrado passa para o estado nível vermelho. As plataformas de lançamento S-400 abriram as tampas, os radares varreram o espaço, criando uma rede eletrônica densa. Centenas de mísseis Iskander-M foram levados para posições de lançamento na costa. O sistema Bastion P apontou os tubos diretamente para o Mar Báltico. As ogivas Onyx estavam prontas. As sirenes soaram nas bases de Baltijsk e Primorsk e Donskoy. Todo o céu de Kaliningrado estava vermelho com as luzes de combate. Sob o mar, 2 submarinos da classe Kilo moviam-se silenciosamente. As tampas dos tubos de lançamento abriram-se. No ar, os esquadrões Su-30SM, Su-35S e MiG-31BM voavam em formação cruzada, prontos para interceptar a partir de grande altitude. Naquela noite, o Mar Báltico não teve sossego. A NATO mal entrou, ficou presa na rede mortal que a Rússia tinha montado. Quando a primeira formação da coligação ocidental entrou no alcance do radar Bastion Malenkov, deu o sinal de lançamento. 120 metromísseis de cruzeiro Onyx e Kaliber deixaram as plataformas ao mesmo tempo. O céu iluminou-se como uma tempestade solar. Cada míssil sibilava através do ar, roçando a superfície do mar, criando rastos de luz vermelho-alaranjada que se estendiam infinitamente. 3 minutos depois, a primeira explosão ocorreu na área a sul de Gotland. Um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, do ZUA, foi atingido diretamente. O fogo irrompeu e engoliu todo o casco. Os sistemas de radar nos navios britânicos e polacos sofreram forte interferência, pois o Krasuka-4 derrubou todos os canais de comunicação. Uma série de aviões F-16 perdeu o sinal, voaram fora de formação e colidiram uns com os outros num mar de fogo. A leste, 3 mísseis Iskander-M caíram sobre o grupo de escolta norueguês. A explosão foi tão forte que a onda de choque se espalhou por dezenas de milhas náuticas, apagando todos os sistemas elétricos nos navios vizinhos. Colunas de fogo gigantes subiram a mais de 100 metros, refletindo-se no mar como centenas de olhos vermelhos. Em 5 minutos, a linha da frente da NATO colapsou. 10 elementos de radar perderam totalmente a capacidade de navegação. Da costa de Kaliningrado, os canhões de defesa A220M abriram fogo. Cada projétil de 57 mm voava como uma tempestade, cravando-se no mar e criando milhares de colunas de água fervilhante. Do subsolo, o sistema Iskander continuou a lançar a segunda vaga, visando os porta-aviões que se aproximavam. Uma ogiva perfurante atingiu o navio Queen Elizabeth. A explosão partiu todo o convés de voo, o fogo subiu alto formando uma nuvem vermelha. Centenas de marinheiros foram atirados ao mar numa chuva de fogo. A norte, o esquadrão Su-35 mergulhou como facas de prata, disparando mísseis R-77 contra os grupos de F-35 que tentavam organizar um contra-ataque. Todo o céu do Báltico ardia, cada míssil ar a ar explodia entre as nuvens, criando flores de fogo gigantes. Os caças da NATO eram atingidos sucessivamente, caindo um a um no mar como estrelas cadentes a apagar-se. Em menos de 20 minutos, toda a formação aérea da coligação desfez-se. Os F-16 restantes retiraram em pânico, mas o sistema de defesa S-400 tinha bloqueado o céu. As ogivas 46 voavam a uma velocidade 12 vezes superior à do som, alcançando os alvos num instante. Novas bolas de fogo desabrochavam no ar, o mar tingia-se de vermelho pelo reflexo das chamas. Em Bruxelas, as imagens de satélite transmitidas deixaram a sala de reuniões em silêncio. A formação naval da NATO fora destroçada. 10 navios afundados, 2 porta-aviões em chamas, dezenas de aviões sem contacto. Os generais ocidentais baixaram a cabeça. E em Kaliningrado, o almirante Malenkov apenas observava friamente o ecrã do radar, enquanto os pontos luminosos do inimigo desapareciam um a um. Ele sabia que aquilo ainda não era o fim, mas apenas o prelúdio do furacão que a Rússia estava pronta a libertar sobre toda a Europa se ousassem dar mais um passo. No Mar Báltico, o cheiro a fumo, óleo e ferro queimado misturava-se, criando um hálito quente que envolvia a atmosfera mortal. Kaliningrado mantinha-se firme como uma fortaleza de fogo. E a NATO, naquela noite, pela primeira vez em décadas, admitiu que estava a haver um pesadelo que nenhum plano poderia salvar. O Mar Báltico ardia na tempestade de fogo mais terrível desde a Segunda Guerra Mundial.
De Kaliningrado à ilha de Gotland, tanto o céu como o mar tremiam violentamente como a forja gigante do deus da guerra. Mais de 200 metroísseis, antinavio 80 caças e 20 navios de guerra de ambos os lados abriram fogo simultaneamente, transformando a noite do norte da Europa num dia brilhante num mar de chamas. Uma série de caças F-35 da NATO investiu contra o espaço aéreo de Kaliningrado a velocidade supersônica, mas à frente deles estava a muralha densa, silenciosa e mortal dos S-400. Das bases ao longo da costa russa, dezenas de tubos de lançamento ergueram-se mísseis 40 e 816. Deixaram as plataformas subindo alto e deixando rastros de luz vermelha a rasgar o céu cinzento. Os raios de fogo cruzavam-se como a rede da morte perfurando a formação de F-35. Apenas nos primeiros 3 minutos, 12 aviões foram pulverizados. O céu brilhou com bolas de fogo gigantes. O som das explosões ressoava nas nuvens espessas, a luz refletia-se na superfície do mar, como se 1000 sóis ardessem juntos. Sob a água fria, 2 submarinos da classe Kilo da Rússia moviam-se silenciosamente. O sonar registrou o som das hélices de um contratorpedeiro alemão da classe Sachsen. Na escuridão total, os marinheiros do Kilo rodaram o leme, o torpedo via-cento, e 11 Chikval foi ativado e partiu como um raio à velocidade supersônica, dividiu a coluna de água. 20 segundos depois, uma explosão surda ecoou o casco do navio alemão, partiu-se ao meio e ardeu violentamente. As chamas subiram a mais de 30 metros, fumo negro subiu espesso, o reflexo vermelho iluminou toda a zona norte do mar. Ao mesmo tempo, no alto, Su-35 russos cortaram a formação da NATO, disparando mísseis Ar-Ar R-37 contra os grupos de Fidesz e Taifun que tentavam escapar da rede de fogo. Cada R-37 voava a uma velocidade 13 vezes superior à do som, perfurando o ar e explodindo entre as nuvens, criando anéis de luz vermelha como flores da morte. Os caças da NATO explodiam um a um, as fuselagens desfaziam e se asas partidas caíam como pedaços de carvão em brasa no mar. No solo, o sistema Krasukha-4 emitia ondas eletrônicas extremamente fortes, cegando todos os radares e comunicações da NATO. Os ecrãs de controlo nos navios ocidentais ficaram negros, os pilotos perderam a orientação, os sistemas de navegação ficaram com sinais caóticos. No meio da confusão, vários F-35 colidiram uns com os outros. Círculos de fogo desabrocharam no ar, destroços caíram como chuva de fogo no mar fervilhante. No centro da zona de combate, o porta-aviões Queen Elizabeth tentou mudar de direção, lançando os caças restantes para contra-atacar. Mas de longe, 3 mísseis Onyx chegaram a uma velocidade terrível. Um atravessou o convés de voo, os outros 2 embateram no depósito de combustível. A explosão abalou toda a zona marítima. O fogo subiu a centenas de metros, o casco tremeu, fumo negro e espesso, rolou milhares de toneladas de aço, ficaram incandescentes, retorcidos como cera derretida. Não muito longe, um contratorpedeiro polaco foi atingido por 2 mísseis calibre e explodiu em pedaços. A onda de choque repercutiu em direção aos navios de escolta noruegueses, fazendo-os inclinar. No convés do Stoik, o canhão naval A-190 rugiu disparando rajadas de 100 mm para a formação inimiga. Colunas de água e fogo entrelaçavam-se, cada projétil caía como o martelo do deus da guerra. O mar transformou-se num inferno, a água fervia e evaporava. Ondas subiam a mais de 10 metros, arrastando cascos de navios, manchas de óleo e destroços de aço incandescente. Os marinheiros da NATO saltavam em pânico para o mar, mas encontravam ondas quentes com cheiro a óleo, fumo e fogo. No alto, os Su-30M dispararam mísseis antinavio K-30 e um contra a formação restante da NATO. Rastros de luz azul cortavam a noite, explodindo ao atingir os alvos. Um navio de escolta norueguês explodiu o fogo e rompeu como um vulcão no mar. Todo o sistema de defesa da NATO desintegrou-se, a rede de radares foi queimada, as comunicações perdidas totalmente. Os oficiais ocidentais tentavam enviar sinais de socorro, mas as ondas de rádio eram estranguladas pelo Krasukha. Todas as frequências estavam imersas num guincho eletrônico. Na atmosfera densa de fumo e luz de fogo, havia apenas explosões após explosões. O mar tremia, o céu ardia. O almirante Malenkov acompanhava no ecrã tático os pontos vermelhos do inimigo,
desapareciam gradualmente. Cada desaparecimento era uma explosão gigante. Ele ordenou concentrar todo o poder de fogo na zona central, onde o segundo porta-aviões da NATO estava a retirar. Mais uma vaga de calibre foi lançada voando rente à água como um bando de serpentes de aço. Ao atingir o alvo, a explosão criou uma esfera de fogo gigante que engoliu o navio. Todo o céu do Báltico estremeceu à onda de choque, espalhou-se por dezenas de milhas náuticas. No ecrã de satélite, a zona de guerra brilhava como um segundo sol na noite do norte da Europa. Os sistemas de aviso da Suécia e Dinamarca alertavam continuamente, mas todos os esforços de aproximação foram recusados, porque as ondas eletromagnéticas extremamente fortes da Rússia cobriam toda a área. Na superfície do mar, centenas de pedaços de navios a arder flutuavam intercalados com manchas vermelhas de óleo em chamas. O céu negro foi rasgado pelas linhas de luz dos mísseis. Cada explosão ecoava batendo no continente como um trovão. Toda a região do Báltico transformou-se num mar de fogo. A água vermelha refletia a luz de milhares de explosões consecutivas. Quando a última vaga de mísseis se apagou, restou apenas o som estrondoso das ondas, o som de metal a quebrar e os rastros de fumo negro espesso a cobrir o horizonte. De Kaliningrado via-se todo o céu ocidental a arder como um amanhecer de sangue. A batalha naval tinha terminado, mas o Mar Báltico ainda fervilhava, como se o próprio oceano estivesse a gritar devido ao poder destrutivo que a Rússia acabara de libertar. A NATO estava destroçada, a frota, outrora aclamada como invencível, era agora apenas brasas à deriva no Mar Frio. E no meio daquele cenário apocalíptico, Kaliningrado erguia-se como a fortaleza do deus da guerra, observando silenciosamente o mar de fogo que ela própria criara. Das bases aéreas em Inglaterra e na Noruega, a NATO lançou um golpe final desesperado. Esquadrões de bombardeiros estratégicos B-2, B-52 e Tornado deixaram as pistas com o rugido dos motores a jato, avançando diretamente para Nordeste, transportando centenas de bombas guiadas JD e mísseis de cruzeiro Storm Shadow. O céu do norte da Europa brilhava como fogo, com rastros de fumo branco a estenderem-se sobre as nuvens cinzentas. Em Kaliningrado, o sistema de alerta precoce Voronezh DM captou o sinal a mais de 1.000 quilômetros de distância. No bunker de comando, o almirante Malenkov endireitou-se a sua voz de comando soou fria. Ativar contra-ataque total. Dezenas de plataformas de lançamento Iskander-M abriram-se as ogivas de médio alcance. Ergueram-se, fumo branco saiu das plataformas, criando um sismo de luz. Cada Iskander subiu velozmente atravessando as nuvens, avançando para noroeste como as lanças do deus do trovão. 12 minutos depois, o Mar do Norte estremeceu. 3 ogivas explodiram ao mesmo tempo no meio do grupo de porta-aviões da NATO. Um clarão ofuscante cobriu todo o horizonte. Um porta-aviões da classe Queen Elizabeth foi atingido diretamente o convés. Partiu-se ao meio. Milhares de toneladas de aço foram rasgadas. O fogo subiu engolindo o navio gigante. A onda de choque espalhou-se por dezenas de milhas náuticas, repercutindo na formação de escolta. 2 contratorpedeiros americanos viraram-se com o abalo, os cascos despedaçaram-se, as munições explodiram em cadeia, o mar transformou-se num lago de lava. Ao mesmo tempo, sob o Mar Báltico, os submarinos da classe Kilo saíram do estado oculto, abriram as tampas dos tubos e lançaram uma série de mísseis de cruzeiro Kaliber com ogivas de 1 tonelada. As serpentes de aço rasgaram a água irrompendo na superfície com um guincho terrível. Ao longe, os navios de guerra da NATO detetaram, mas não tiveram tempo de reagir. Uma série de explosões ressoou. O contratorpedeiro alemão Sachsen foi cortado ao meio, a coluna de fogo chegou às nuvens. O navio norueguês, atingido por um calibre que perfurou o depósito de combustível, explodiu como um vulcão. A luz refletiu-se vermelha no céu noturno. Colunas de fumo negro subiram alto, misturando-se com as nuvens, para criar uma muralha de cinza gigante a cobrir o horizonte. No alto, os radares da NATO perdiam sinal continuamente. Os pilotos reportavam o caos e depois silenciavam. O sistema de guerra eletrônica russo estava agora a funcionar na potência máxima. Dezenas de estações, Krasuka 4 e Murmansk BN, emitiram ondas eletromagnéticas tão fortes que todos os satélites de comunicação da NATO sobre a região do norte da Europa ficaram paralisados.
Os sistemas de posicionamento GPS dos aviões e mísseis ocidentais ficaram cegos simultaneamente. Todos os sinais de navegação foram distorcidos, as rotas de voo tornaram-se erráticas. Os B-52 voaram fora de formação, captaram sinais de identificação errados e colidiram no ar, ardendo em bolas de fogo gigantes. Os B-2 invisíveis caíram dispersos no mar, deixando faixas de fogo vermelho na água como meteoros caídos. No solo, os canhões antiaéreos, Pantsir e S-400, disparavam continuamente criando uma barreira de luz violenta. Cada míssil antiaéreo desenhava no céu linhas de fogo sinuosas, explodindo entre as nuvens, rasgando o ar. Cada explosão era um avião a cair, um guincho a rasgar o mar. Todo o espaço aéreo de Kaliningrado transformou-se num inferno de luz e fumo. Em 40 minutos, a formação da NATO estava destroçada. Mais de 2/3 dos aviões foram destruídos. Os restantes fugiram em desordem, sem comunicação, sem localização, sendo abatidos durante a retirada. No mar, os destroços dos navios a arder flutuavam, manchas de fogo cintilavam na água escura. As ondas subiam enrolando-se e engolindo milhares de toneladas de aço derretido. O céu do Báltico estava vermelho à luz do fogo, refletia-se nas ondas revoltas, transformando a água fria num mar de sangue. Em Bruxelas, os ecrãs de comando apagaram-se, todas as ligações com o campo de batalha foram cortadas. No silêncio absoluto, restavam apenas imagens turvas de satélites civis, mostrando manchas de fogo gigantes a arder no Mar do Norte. Colunas de fumo estendiam-se por centenas de quilômetros. E em Kaliningrado, no bunker de comando, o almirante Malenkov ficou imóvel a olhar para o mapa eletrônico. Os pontos vermelhos que representavam o inimigo desapareceram um a um. A atmosfera na sala de operações estava densa, ouvindo-se apenas o ar-condicionado e as ventoinhas a soprar uniformemente. Ele ordenou lentamente o cessar-fogo, mantendo a formação, evitando ultrapassar o limiar do conflito. Todos os canos dos canhões silenciaram. O mar ainda ardia, mas os tiros tinham parado. A luz vermelha do fogo, refletida no teto do bunker, Malenkov olhou para o ecrã, onde se via o cenário dos navios da NATO a afundar-se no fundo do mar, em rolos de fumo e manchas de óleo, e fechou levemente os olhos. Ele sabia que naquela noite Kaliningrado não só defendera o território russo, como reescrevera todo o conceito de poder militar do século XXI. Na superfície do mar em chamas, fragmentos de metal incandescente flutuavam como cinzas, e naquele céu do Báltico em chamas, restava apenas um único símbolo. A águia de 2 cabeças da Rússia erguia-se na noite negra, iluminada pela luz da vitória absoluta. Na manhã seguinte, o sol nasceu fraco no céu cinzento. De cinza, a luz pálida atravessava as colunas de fumo negro que ainda subiam do mar Báltico. Toda a vasta extensão de água era agora apenas destroços de aço carbonizado. Manchas de óleo espessas cobriam a superfície, refletindo um vermelho como sangue. Ondas suaves traziam fragmentos dos navios de guerra da NATO. Estruturas retorcidas, hélices, partidas bandeiras chamuscadas, flutuavam sem rumo. O som das explosões de pequenos depósitos de combustível ainda ecoava de vez em quando, soando como o choro do mar. Não restava nada da formação que fora chamada de força naval mais poderosa da Europa. Das dezenas de navios de guerra e aviões que tinham cercado Kaliningrado, apenas alguns caças danificados conseguiram retirar para a base de Ramstein, na Alemanha. Os restantes caíram no mar ou foram despedaçados no ar pelos mísseis russos. Os radares ocidentais registraram inúmeros sinais de destroços, identificando a zona onde o porta-aviões Queen Elizabeth e os contratorpedeiros alemães tinham existido. Agora eram apenas brasas a arder lentamente. Bruxelas estava imersa em silêncio. Os ecrãs que antes piscavam na reunião de emergência refletiam agora rostos pálidos e cabeças baixas. Washington estava em silêncio, sem declaração oficial, sem resposta. Toda a Europa estava atordoada, como se lhe tivessem tirado o fôlego. Nos noticiários de televisão, imagens de satélite divulgadas por agências independentes mostravam a verdade nua e crua. Toda a frota da NATO fora aniquilada, o Mar Báltico transformara-se num cemitério de aço e fogo. As manchas gigantes do incêndio ainda estavam vermelhas, estendendo-se por centenas de quilômetros. O cheiro a óleo e fumo cobria o céu até a costa da Suécia. Entretanto, em Moscovo, o Ministério da Defesa da Rússia emitiu um comunicado breve, mas estrondoso. A Rússia não atacou. Primeiro,
Apenas protegemos a liberdade de navegação e a segurança dos nossos cidadãos. A frase foi transmitida para todo o mundo, espalhando-se à velocidade da corrente elétrica. Países do Médio Oriente, América do Sul e África expressaram simultaneamente apoio à Rússia. Consideraram aquilo um golpe simbólico, um aviso de que o Ocidente já não tinha o monopólio da definição de justiça e poder. Os mídias ocidentais tentaram inverter a opinião pública, reconstruindo a narrativa de que a Rússia tinha reagido de forma exagerada, que fora um ato que ultrapassara os limites. Mas todas as provas de satélite, sinais de radar e vídeos do local expunham a verdade. Nos ecrãs dos canais de notícias, as pessoas viam claramente cada frame, o primeiro projétil a sair do canhão do navio do Báltico, o petroleiro russo a arder e depois a tempestade de raios que Moscovo devolveu. Ninguém acreditava mais nos sofismas. Até a população europeia começou a questionar os seus governos. Por que provocar o urso adormecido? Por que iniciar uma guerra sem sentido numa zona que chamavam de área de paz? Nas redes sociais, as frases apareciam densamente. O Báltico já não. É azul, o Báltico está vermelho. O Báltico é o colapso da ilusão ocidental. Em Kaliningrado, as antenas de radar ainda brilhavam, os navios de guerra russos ainda estavam firmes, cobertos de orvalho, e pela luz da manhã silenciosa no meio do mar de fumo. Os marinheiros estavam cansados, mas os seus olhos brilhavam de orgulho. Tinham sobrevivido à maior tempestade de fogo da história, tinham visto o fogo da NATO apagar-se num mar de sangue. Cada navio da frota do Báltico baixou silenciosamente a bandeira de alarme, restando apenas a bandeira russa a ondular ao vento frio, refletida na água vermelha escura. No céu, alguns Su-30SM ainda faziam rondas de reconhecimento, deixando longos rastros de fumo branco, desenhando curvas suaves no cenário desolado. No subsolo de Kaliningrado, o almirante Sergei Malenkov estava diante do mapa eletrônico, com um olhar silencioso focado na zona de guerra que desaparecera do ecrã. Ele compreendia que não era necessária nem mais uma bala. A NATO tinha morrido na superfície do Mar Báltico, morta na sua própria arrogância. Ele ordenou a retirada de toda a formação para a base, mantendo o estado de defesa, sem perseguição, sem ultrapassar limites. Os oficiais assentiram, transmitindo a ordem a cada unidade. No rádio ouvia-se apenas o vento, e os geradores nenhuma ordem de fogo soou mais. O mar acalmava gradualmente, mas ainda exalava calor e cheiro a cinza queimada. Milhares de milhas de água ainda estavam tingidas de vermelho pelo óleo derramado. A luz fraca do sol incidia, fazendo o mar parecer vidro partido vermelho. Ao longe de um satélite de órbita baixa, a imagem transmitida mostrava um cenário que ninguém podia acreditar ser real. O Mar Báltico era como uma ferida gigante a arder lentamente sob um céu de cinza. Faixas de fumo negro estendiam-se até ao horizonte, enrolando-se em camadas como pilares de um mundo em colapso. Tudo o que restava da aliança outrora orgulhosa eram cinzas a flutuar na água. A ordem que tinham construído após a Segunda Guerra Mundial desfez-se nas ondas, colapsando juntamente com os destroços de ferro frio. À medida que a câmara do satélite se afastava, o panorama expandia-se. Toda a região do Báltico estava vermelha à luz do crepúsculo. Enormes faixas de fumo negro estendiam-se, desenhando a fronteira de uma velha era que morrera. Nesse céu, a sombra de Kaliningrado surgia como uma fortaleza de fogo sangue-sangue no meio do mar de fumo, testemunha do dia em que o Império da NATO colapsou. E também o ponto final da ordem ocidental que outrora dominara o mundo.